A Prefeitura de Brusque, depois de apresentar aos vereadores, apresentou à imprensa na manhã desta quarta-feira no Salão Nobre os detalhes da reforma administrativa. Além do prefeito e vice, estavam presentes alguns secretários, assim como o secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, que trouxe os detalhes da reforma. A reforma administrativa, ela agora sim congrega a cara do mandato que foi escolhido por basicamente 44 mil pessoas para que a cidade seja conduzida e liderada ao longo dos próximos 4 anos. Então, foi uma reforma que, apesar de pequena, enxuta, é uma criação pequena em relação a cargos e em relação ao tamanho que a cidade está e vem crescendo, mas que é uma estrutura mais funcional. Ela pensa de maneira mais estratégica os principais desafios do município, com destaque a criação da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, para, de fato, que esse problema que a cidade tem possa ser pensado e conduzido por lideranças que vão se dedicar exclusivamente a esse pensamento, diferente de como funciona hoje. Nós não temos uma dedicação exclusiva a isso. Cada pedaço do trânsito do município está alocado em uma secretaria. Inclusive o secretário ou secretária de trânsito, que vem via processo seletivo, assim como o diretor de transporte público, que vem com a missão de fiscalizar o novo contrato de transporte coletivo. Criamos também a Secretaria da Fazenda, autônoma, tocada por servidores públicos efetivos, focando principalmente no que se espera da reforma tributária. Então a reforma tributária está aí, a cidade precisa se qualificar e estar forte junto ao governo do estado, para impedir que nenhum recurso saia da cidade ou que nos é de direito fique aqui. Uma Secretaria de Fazenda autônoma, ela permite com que a gente possa arrecadar de forma cada vez mais eficiente. E fizemos a fusão da Secretaria de Comunicação e Governo na Secretaria de Relações Institucionais, então diminuímos uma secretaria e também criamos a Secretaria de Parcerias, Convênios e Concessões, para que, como o esgotamento sanitário, que vai trazer cerca de 1 bilhão de investimento no município, nesse tema que é fundamental para a cidade sair do esgoto, sair dessa lama. Sobre questões relacionadas a cidades inteligentes, com mais segurança, com mais qualidade de iluminação pública, com semáforos inteligentes, e entre outros projetos que possam fomentar mais espaços de lazer, de turismo, de cultura, enfim, tudo isso será conduzido também por meio dessa nova secretaria. Então, a reforma administrativa que sai de 219 cargos, nós vamos para 240, então a criação de 20, com um impacto financeiro de 0,23% da nossa receita corrente líquida, algo que nós diminuímos em 6%, nós economizamos em 1 ano e meio cerca de 50 milhões de reais com folha de pagamento. Então, assumimos a prefeitura com 52,17 folha. Estamos hoje, no mês de dezembro, com 45,6, então uma economia absurda. Não conheço o município ao redor aqui do nosso estado que diminuiu tanto o gasto com o pessoal, para agora ter esse investimento de uma maneira funcional e que vai fazer com que a cidade ela avance ainda mais nos temas prioritários que a população escolheu esse mandato para tocar e para resolver. Sobre as 20 pessoas que ocuparão os cargos, de acordo com José Henrique, a metade será por indicação política e a outra metade por processo seletivo, na qual ele afirmou que não será analisada a questão partidária no processo seletivo. Não será analisada a questão partidária. Na verdade é o seguinte, Anderson, foi muito bem colocado. Desde esses 20 cargos que nós estamos criando, metade deles é de processo seletivo. É uma inovação muito legal, muito importante, que cidades até ao redor, como Joinville, governo do estado do Rio Grande do Sul, governo de Minas Gerais, o próprio governo federal, no mandato do presidente Bolsonaro, também fez esses processos seletivos para a contratação de quadros, e que isso é uma inovação na gestão pública muito importante, de avaliação de currículo, de case, de portfólio, para trazer os melhores profissionais disponíveis, que podem ser profissionais externos, podem ser profissionais da própria prefeitura, às vezes tem talento aqui, um servidor público que tem um bom currículo, mas está amarrado em alguma determinada carreira, mas que gostaria de contribuir com uma determinada área. Então, o critério que vai ser analisado para a contratação dessas 10 pessoas, que são a cadeira da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade, diretor de transporte público, diretor de parcerias e concessões, diretoria de transparência, chefia do escritório de processo para avançar na digitalização, chefia de regularização fundiária para a gente melhorar nossa questão de habitação, REURB, etc. Todos o critério será exclusivamente técnico. O processo já vai abrir na terça-feira, tá? Então nós vamos divulgar por meio das redes sociais da prefeitura qual vai ser o link, o site dos formulários
que o cidadão ele vai entrar e pode se candidatar. De novo, é um processo amplo, então pode ser para servidores efetivos, pode ser para pessoas de fora da cidade, pode ser pessoas da cidade, professores, é para qualquer um se candidatar e serão escolhidos os melhores perfis, né, os melhores currículos e portfólios. Então, a partir de terça-feira já vai estar no ar. E o nosso prazo, na verdade, para se contratar essas pessoas é o mais rápido possível. Então, a gente ainda não definiu as datas, a gente vai compartilhar isso tudo também de forma muito transparente ao longo da semana que vem, mas na terça-feira já vai estar aberto o processo para envio de currículos, enfim, para a gente iniciar esse processo de contratação desses quadros. O secretário disse estar confiante quanto à aprovação dos vereadores na Câmara. Eu te confesso que os vereadores, alguns colocaram, olha, pode contar comigo, nós vamos votar favoravelmente, outros falaram que vão estudar e ler o projeto e eventualmente tirar dúvidas. Então, eu não posso garantir que temos uma adesão 100%, de votos de 15 vereadores a favor da nossa reforma, mas nós estamos bem confiantes de que ela seja aprovada na sexta-feira, tendo em vista que todas as dúvidas que eles tiveram foram tiradas e as informações também serão compartilhadas, inclusive agora, após essa coletiva de imprensa, para que nenhum dado vazasse, que a gente pudesse passar para vocês essas informações também de forma exclusiva. No final, nós ouvimos o prefeito André Vec, que falou a respeito da criação de novas secretarias, como exemplo, a relacionada ao trânsito. Do ponto de vista das secretarias, a gente tem então a criação da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, que visa trazer uma melhor gestão dos equipamentos que envolvem o trânsito, né? Seja a questão do terminal da rodoviária, do terminal urbano, da própria guarda de trânsito, e tendo em vista que a gente inicia agora já o ano com o edital da concessão do novo transporte coletivo, que é um processo complexo e que precisa ser bem estruturado e executado para que a gente possa ter um bom transporte coletivo, a um preço acessível e com qualidade. Se essa fase de edital for mal feita, a população vai pagar um preço caro ao longo dos próximos anos. Então, a ideia de ter essa secretaria é justamente para a gente poder avançar com esse processo, sobretudo do transporte coletivo, com a qualidade e a seriedade que ele merece, né? Do ponto de vista da Fazenda, a gente tem agora o início dessa transição da reforma tributária. Então, nós entendemos que ter uma secretaria de exclusivamente servidores efetivos vai trazer uma tecnicidade muito grande para que a gente possa acompanhar cada novo passo, cada novo ato dessa reforma, para que Brusque não fique atrás dos outros municípios. E a fusão de secretarias é mais a ponto de vista de gestão, de melhoria de processo. Então, a gente vai fundir o governo com a comunicação, transformando em relação institucional, né, e também a criação, né, dessa secretaria, como o governo ele funde, a gente cria a secretaria de concessões, parcerias, para a gente poder avançar, não só com os editais já vigentes, mas com novas parcerias, seja a nível interno, seja parcerias internacionais, como a gente teve no final do ano passado na Alemanha, e que precisam de uma estrutura que dê uma atenção específica para esse sentido de captação de recursos. Então, ao todo, a gente tem, então, no Delta, né, a criação de 2 secretarias, né, com algumas modificações pontuais, mas as principais são essas. Em relação às críticas recebidas de algumas pessoas sobre preenchimentos de cargos na prefeitura serem por indicação política a partir da reforma administrativa, apesar da metade ser através do processo seletivo, o prefeito disse que esse discurso é de quem perdeu a eleição. Eu até, das pessoas que eu vi que publicaram isso, sendo bem sincero, é dor de cotovelo de quem perdeu a eleição, né? Sendo bem franco com vocês. É claro que é uma preocupação que ela é muito legítima quando a gente fala em criar cargo comissionado, em virtude de um histórico, que não é uma questão só de Brusque do país, né? De uma visão um pouco equivocada da função do cargo comissionado, né? Que ele seria um cabide de emprego, que seria para complementar o acordo político. E a gente também aqui é muito transparente e não trata o cidadão de forma ingênua em falar que não existem essa tratativa. Afinal de contas, os partidos ajudaram nessa composição que nos levaram à eleição. Agora, essa reforma administrativa, ela visa a gente trazer a melhoria de processos, uma maior produtividade e uma maior eficiência da máquina pública. Esses 10 cargos de processo seletivo demonstram isso, né, que o critério vai ser puramente técnico. Não que os outros 10 não sejam, mas que a gente já tem alguns setores que já têm alguns nomes mapeados que são capazes de desempenhar as suas funções aí com muita qualidade. E esses 10 que vão para o processo seletivo são quadros que, de fato, a gente não encontrou num primeiro momento, pessoas com um perfil para poder estar ocupando esses cargos. E entende que a abertura do processo seletivo viabiliza que mais pessoas, inclusive todo o país, possam participar, entregar seus currículos e a gente poder compor o governo. E vejam,
Eu fui um pouco criticado por algumas pessoas quando eu trouxe alguns secretários que não eram de Brusque, como por exemplo o secretário José Henrique, que acabou de fazer uma apresentação, chamado de forasteiro por alguns, e que mostrou, com base na sua competência, na sua tecnicidade, ser um excelente quadro, né? Um dos melhores que já passou por aqui. Então é nesse sentido que a gente quer buscar atrair esses quadros, independente do CEP de origem, mas tendo como referência sempre a qualificação técnica dele. E o processo seletivo consolida essa visão do nosso governo. Cidade, uma rádio completa, repórter Anderson Antunes.